Graça e paz, queridos, amém? Amém. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque nós podemos chegar na Tua casa, nós podemos Te louvar, nós podemos Te agradecer e nós podemos, Pai, abrir a Tua palavra para que o Senhor possa falar aos nossos corações. Que o nome de Jesus, que não seja eu, mas que seja o Senhor, Pai, ministrando sobre nós e que possamos estar com os nossos ouvidos, a nossa mente e o nosso coração aberto para aquilo que o Senhor tem a falar a nós nessa manhã. E que possamos sair daqui, Pai, reanimados no Teu Espírito. Te louvamos, te agradecemos por essa oportunidade. No nome de Jesus, amém. Os queridos podem se sentar. Sabe, irmãos, às vezes nós olhamos para alguns personagens da Bíblia, a gente começa a ler a Bíblia, a gente vê os personagens e a gente fala assim, nossa, mas eles eram pessoas extraordinárias, foram pessoas que fizeram coisas que a gente pensa assim, nós nunca conseguiríamos fazer o que aquelas pessoas fizeram. E a gente fala assim, olha como eles foram bons naquilo que eles fizeram, olha como eles foram usados por Deus naquilo que Deus chamou eles para poder fazer. E a gente pode ver que essas pessoas mudaram a história do lugar onde eles estiveram. E a gente pensa assim, Deus usou poderosamente essas pessoas. E aí a gente olha para o nível dessas pessoas da Bíblia, a gente fala assim, não, isso não é para mim. Isso daqui, não, eu nunca vou conseguir fazer o que estes homens e mulheres da Bíblia fizeram. A gente fala assim, não, eu não tenho capacidade para tudo isso. Não, eu não sei tudo da Bíblia como aquelas pessoas sabiam. Eu não estou pronto para a missão, eu não estou pronto para poder fazer alguma coisa para Deus, porque falta muito ainda. E tem muita coisa ainda para eu poder aprender, para que então eu possa começar a trabalhar para Deus. E a gente fala assim, não, quando eu tiver lido a Bíblia toda, aí eu começo. Ou, não, quando eu fizer tal coisa, então aí eu começo. E às vezes a gente começa a ver que nós não conseguimos estar no mesmo nível dessas pessoas da Bíblia e a gente fala assim, não, eu não consigo fazer o que eles fizeram. Só que nós vamos ver alguns personagens da Bíblia que a gente vai ver que eles foram muito diferentes. Às vezes a gente olha e fala assim, nossa, olha Moisés, olha Paulo, né? E a gente vê esses homens. Mas a gente pensa assim, Deus fez alguma coisa nessas pessoas para que essas pessoas fossem o que foram. E aí eu convido então os queridos a abrir a palavra do Senhor no livro de João, no capítulo 4. Nós vamos ver uma história, essa história é bem conhecida, mas vamos meditar sobre ela então, nesta manhã. Então João, capítulo 4, nós vamos deixar nossas Bíblias abertas, porque nós vamos ler alguns versos e falar um pouco, depois nós continuamos lendo os versos e a gente continua. Então o texto começa assim, e quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia, e era necessário passar por Samaria. Então olha só, Jesus estava num lugar e ele precisava chegar num outro lugar, mas para que ele pudesse sair daqui e chegar até aqui, ele tinha que passar por Samaria. Então Jesus iria ficar em Samaria? Não, ele só iria passar por lá. Então olha lá, verso 5. E foi a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade de Jacó, tinha dado ao seu filho José. Ali ficava um poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço e era por volta de meio-dia. Essa informação de ser meio-dia é muito importante. Então Jesus está num lugar e ele precisa ir a outro lugar. E para que ele pudesse chegar lá, ele tinha que passar por uma cidade de Samaria, que era a capital do Reino do Norte. E os irmãos sabem que os judeus e os samaritanos não se davam muito bem. Mas Jesus tinha que passar no meio deles.
E aí quando Jesus está passando, Jesus estava cansado, ele viu um poço, ele falou assim, eu vou descansar um pouco aqui nesse poço, porque era meio-dia. Então imagina, meio-dia, naquela parte, o quão quente deveria ser, né? Muito bem, verso 7. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse Jesus, dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Então nesse momento Jesus está sozinho. Jesus sempre andava com seus discípulos, mas Jesus falou assim, olha, vão para a cidade comprar comida e encontrem comigo depois. Então os discípulos foram fazer alguma coisa e Jesus estava sozinho naquele poço e era meio-dia, numa cidade de Samaria. E aí vem a mulher, e a mulher vem tirar água, e Jesus pede para essa mulher um pouco de água. Disse, pois, a mulher, verso 9, como sendo tu judeu, me pedes de água para beber, que sou mulher samaritana? E olha o que o texto diz, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Então essa mulher ela faz uma pergunta para Jesus do tipo assim, por que você está conversando comigo? E por que ela faz essa pergunta? Bom, porque olha só, Jesus ele está conversando com samaritanos e judeus não conversavam com samaritanos. Isso era uma tradição. Isso não estava escrito na Bíblia, de que os judeus não poderiam conversar com samaritanos. Isso era uma tradição deles. Na verdade, era uma certa rixa, uma certa rivalidade deles, né? Que é uma questão histórica. E além disso, Jesus estava conversando com uma mulher, porque os homens conversavam com homens, e quando um homem queria que uma mulher tinha que saber, ele conversava com o marido dela, e aí o marido dela conversava com ela. Era assim que funcionava. Mas Jesus está conversando com uma mulher. E além disso, Jesus está fazendo isso em público. Está todo mundo vendo. Porque o poço ficava lá para que todas as pessoas pudessem usar aquele poço. E ele ainda pede alguma coisa. Então olha só, Jesus ele pede uma coisa para uma mulher em público que era samaritana. Então Jesus quebra um monte de tradições neste momento. E ela fica surpresa. Ela fala assim, por que você está fazendo isso? Né? Você sabe que eu sou mulher, você sabe que eu sou samaritana e você ainda está pedindo água para mim? Ela reconhece que isso não estava normal. Mas vamos continuar o texto. Lá para o verso 10. Diz assim, Jesus respondeu e disse-lhes, se tu conheceras o dom de Deus e quem é que te diz, dá-me de beber, tu me pedirias e ele daria água viva. Disse a mulher, Senhor, tu não tens com que tirar e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele? E os seus filhos e o seu gado? Eu fico imaginando assim, essa mulher está conversando com Jesus e ela fala assim, será que você é maior do que o nosso pai Jacó? E eu acho que Jesus deve ter pensado assim, vamos continuar essa conversa, né? Porque a mulher não sabe com quem que ela está conversando. Ela não sabe. Porque olha só, Jesus até então ele ficava mais na região ali dos judeus. Mas como ele está passando por ali, e também naquele tempo não tinha essas redes sociais em que todo mundo olhava as fotos e sabia quem que era quem. Não era desse jeito. Então ela poderia até saber de um certo Jesus que estava ali na Judéia, mas ela talvez não sabia quem era ele, de verdade. Então ela está conversando. E o verso 13 diz assim, Jesus respondeu e disse, qualquer que beber dessa água tornará a ter sede. Ele está falando da água do poço. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der lhe fará nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. Disse a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e não venha mais aqui tirá-la. Então ela percebe assim, ela fala assim, então quer dizer que tem uma água diferente? Tem uma água que eu não preciso voltar mais aqui nesse poço meio-dia? Era meio-dia, essa informação é importante. E aí você fica pensando assim, ela não queria mais voltar lá para poder fazer isso. Então ela percebe que existe uma outra água que é melhor do que a água que ela estava acostumada. Mas percebe que ela está pensando no reino material. Ela está pensando assim, como é que você vai conseguir tirar essa água? A água material. Então me dê dessa água para que eu não tenha mais sede e não volte aqui. Ela está pensando nas questões materiais. É isso que ela está pensando. E aí Jesus pega e fala assim no 16.
Disse Jesus: vai e chama o teu marido e vem cá. Você vê que essa mulher tinha feito 2 perguntas, Jesus não respondeu nenhuma das perguntas dela, ainda. E aí ele fala assim: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu: não tenho marido. Jesus disse: disseste bem, não tenho marido, porque já teve 5 maridos, e esse que você tem agora não é seu. Nisso disseste a verdade. Opa! Aí você fica pensando assim, essa mulher era uma mulher diferenciada. E por que essa mulher era uma mulher diferenciada? Primeiro, ela era uma mulher samaritana. Mas ela era uma mulher samaritana que já teve 5 maridos. Isso não é uma coisa que acontecia muito frequente naquela época. E além disso, ela está com outro homem que não é o marido dela. Então, na verdade, ela teve 5 maridos e esse que ela tem agora, Jesus disse, ó, esse daí não é. Se esse daí não é, então é porque ela não estava casada com ele. Então, ela estava vivendo em pecado com esse homem. Então, essa mulher, vivendo em pecado com o homem atual, já teve 5 maridos anteriormente. E aí você pensa assim, essa mulher, será que ela era bem vista na sociedade? Olha só, lembra? Ela foi que horas? Olha lá no verso 6 do texto. No verso 6 do texto diz assim: ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço e era por volta do meio-dia. Ninguém tirava água meio-dia naquela região. Se hoje, aqui em Campinas, meio-dia já é sol quente, imagina naquela região onde é o povo de Israel, meio-dia, como é que não é? E não tinha ar-condicionado, não tinha nada dessas coisas que a gente tem hoje, não tinha bomba elétrica, era no braço. As pessoas tiravam água de manhãzinha, ou as pessoas poderiam tirar água de noitinha, mas ninguém ia meio-dia. Ela foi esse horário porque era um horário que não tinha ninguém. E sabe por que ela foi nesse horário porque não tinha ninguém? Porque aquelas pessoas desprezavam ela, porque ela era uma pessoa rejeitada pela sociedade. Ninguém dava nada para aquela mulher. E por ninguém dar nada para aquela mulher, ela ia num horário que não tinha ninguém, para que ninguém tacasse o dedo na cara dela, ou para que ninguém fizesse assim, ó. Sabe quando a gente vê pessoas fazendo isso? Ela não queria que ninguém fizesse isso para ela. Por isso que ela foi nesse horário. E quando eu disse no começo, eu falei, ó, guarda essa informação, meio-dia. Por quê? Porque era um horário que não tinha ninguém. E essa mulher, ela era desprezada, rejeitada pela sociedade. Imagina o preconceito com que as pessoas olhavam para ela, porque essa era a característica dessa mulher. Ela era assim. Aí você fica pensando assim, será que uma mulher dessa tem futuro? Será que uma mulher dessa poderia fazer alguma coisa para Deus? Será que essa mulher será que ela poderia mudar a história como grandes homens da Bíblia fizeram? Quando a gente olha para uma mulher assim, a gente pensa assim, não, essa daí não. Essa daí não consegue. Essa mulher é uma mulher improvável. É uma daquelas mulheres que não tem possibilidade nenhuma. Porque olha as características dela. É isso que as pessoas que moravam na cidade pensavam dessa mulher. Mas essa mulher encontra Jesus. E aí vamos voltar para o texto então. O verso 19. O verso 19 diz assim, a mulher disse, lembra, Jesus falou assim, você já teve 5 e esse que você tem não é seu. E aí ela responde no 19, Senhor, vejo que és profeta. Porque ela fala assim, e como é que ele sabe disso? Ninguém contou? Como que ele conseguiu? Ele nem me conhece? Como é que ele sabe dessa informação? Então ela fala assim, vejo que o Senhor é profeta, porque os profetas, eles recebiam de Deus informações que as pessoas não contavam para eles. Aliás, teve um rei aí um tempo lá no Antigo Testamento, em que ele falava assim, mas tudo o que acontece o profeta já fica sabendo e ele já conta para o pessoal de lá e tudo aquilo que a gente tenta fazer contra aquele povo, eles já se armam e eles ganham as guerras. Aí o rapaz fala assim, não, sabe o que é? É que eles têm um profeta lá que ele sabe até o que você fala no seu quarto. Ele falou assim, mas como é que pode um negócio desse? Por quê? Porque os profetas, eles recebiam de Deus as informações que Deus queria lhes dar. Mas então ela percebe que ele é uma pessoa diferente. Ela fala assim, estou conversando com um homem diferente.
Mas aí, já que ela percebe que ele era um homem diferente, ela faz uma outra pergunta para ele. Verso 20. Nossos pais adoram neste monte, e vós dizeis, vós quem? Os judeus, porque ela era samaritana. Os samaritanos adoravam a Deus num monte que não era o Templo de Salomão. Porque o Templo de Salomão ficava no Reino do Sul, ficava em Jerusalém, em Judá. E Samaria era a capital do Reino do Norte. E ela diz assim, os nossos pais falam que a gente tem que adorar nesse monte, mas vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse Jesus, mulher, crê que vem a hora e que neste momento, e que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis, e nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que o adorem em espírito e em verdade. Então você vê que Jesus fala assim, olha, não é nem nesse monte e não é nem no templo de Jerusalém. Porque o que aconteceu? Quando chegou no reinado de Salomão, no reinado seguinte, foi dividido o reino. Roboão, que era o filho de Salomão, ficou com 2 tribos e Jeroboão ficou com 10 tribos. Então ficou o reino do norte e o reino do sul. No reino do sul, Templo de Salomão, Jerusalém. Reino do norte, Samaria virou a capital e Jeroboão ficou com medo das pessoas irem para o Templo de Salomão e adorar a Deus lá e querer ficar por lá. Ele falou assim, não, tive uma ideia, eu vou fazer uns bezerros aqui, vou fazer uns negócios aqui de ouro para o povo ficar adorando aqui, para eles não terem que ir para Jerusalém para poder adorar lá. Então, nos montes, ele colocou algumas coisas para adorar. Mas isso foi na época de Jeroboão. E os anos se passaram, muitos e muitos anos. Então, essa mulher fala assim, então, os nossos pais dizem que é aqui. E vocês dizem que é lá. Por isso que ela faz essa pergunta. Porque era algo que ficava na cabeça dessas pessoas há muitos séculos. É lá ou é aqui? E aí Jesus fala assim, olha, chegou o tempo em que não é nem nenhum nem no outro. É de uma outra forma. Agora você não está mais ligado ao reino material. Agora o Senhor está interessado no espírito de vocês, em como que vocês o adoram em espírito e em verdade. Então você vê que Jesus, olha a conversa que Jesus está tendo com essa mulher. E aí essa mulher pega no verso 25 e diz assim, ah sim, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. E quando ele vier, nos anunciará tudo. Então ela fala assim, realmente, o Senhor tem razão, porque vai vir o Messias, né? E o Messias vai falar para a gente como é que as coisas vão funcionar. E aí ele fala assim, eu sou o que fala contigo. Eu achei muito fantástico, porque quando eu leio esses textos assim, eu falo assim, já parou a pensar? A mulher, na hora que ela deve ter feito assim, ó, né? Sabe aquela cara assim do tipo, será que é isso mesmo, né? Porque, imagina, ela nunca estava pensando que Jesus iria aparecer para ela e ele iria conversar com ela. Ela nunca pensou nisso. Imagina todos os dias essa mulher ia buscar água meio-dia, num horário que não tinha ninguém, porque ela era desprezada pela sociedade. E esse desprezo e esse preconceito que as pessoas tinham para com ela, provavelmente as pessoas nem falavam com ela. E aí quando este homem vem e fala com ela, ela fala assim, mas como assim? Eu não estou acostumado com esse tipo de comportamento, eu não estou acostumado com esse tipo de tratamento. E além disso, depois ela descobre que é o próprio Messias que está conversando com ela. E aí quando acontece isso, olha o verso 28. Enquanto a mulher deixou seu cântaro e correu para a cidade e disse ao povo. Então olha só, quando ela percebe isso, essa situação, ela sai correndo, ela deixa o pote, o cântaro, o balde que ela estava ali, porque lembra, ela foi buscar água, ela deixa tudo, sai correndo e entra dentro da cidade. O que ela fala no verso 29? Venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria por acaso ele o Cristo? Então o que acontece? Na hora que ela percebe que ela está falando com Jesus e ela vê que Jesus falou algumas coisas dela que ela não tinha contado para ninguém,
ou que as pessoas até sabiam, mas Jesus não iria saber porque ele era judeu, e ele responde dessa forma para ela, ela pega e deixa tudo, e ela sai correndo, e ela entra na cidade. Agora imagina uma mulher que era desprezada pela sociedade, rejeitada por todos, recebeu um preconceito enorme, ela entra na cidade e sai gritando, gente, deixa eu contar um negócio. Aí você fica pensando assim, você acha que ela parou para pensar que ela era uma pessoa rejeitada, desprezada, que ela era uma pessoa que ninguém dava nada para ela, que ela era uma pessoa improvável e que ninguém estava nem aí? Você acha que quando ela recebeu aquela mensagem de Jesus, você acha que ela falou assim, eu estou falando com o Messias, mas eu sou desprezada pela sociedade, ninguém dá nada para mim, se eu for conversar com o pessoal ninguém vai me ouvir, se eu for lá, o que eles vão falar de mim? Quer saber? Eu vou guardar essa informação só para mim. Ela poderia ter feito isso, e ela poderia ter continuado a conversa. E ela poderia ter continuado a conversa com Jesus, e Jesus iria falar assim, você não vai sair para contar para todo mundo? Não vou, eu sou uma mulher improvável, eu sou uma mulher desprezada pela sociedade. Ela não pensou nisso, queridos, mas ela sabia que ela era assim, porque ela foi meio-dia no poço. Mas nessa hora em que ela tem esse encontro com Jesus de verdade, todas essas informações não importavam mais para ela. E ela sai correndo e entra na cidade e começa a gritar, gente, vocês não têm noção do que aconteceu. Eu encontrei um homem diferente. E eu acho que as pessoas deviam estar falando assim, lá vem aquela lá, né? Vai saber como é que foi. A Bíblia não fala como é que foi isso, mas eu fico aqui pensando. O pessoal devia falar assim, é aquela lá, ó, é aquela que já teve 5 maridos e aquele que está com ela não é dela. É aquele... Aí esse cara, nossa, mas vamos ver o que ela tem para falar. Mas a forma como ela estava falando aquela informação fez com que o pessoal parasse para ouvir uma mulher totalmente improvável. E aí olha só, a gente pensa assim, uma mulher samaritana que teve 5 maridos, que está em pecado com o homem atual, ela não se importou com a sua condição. Ela não se importou com nada disso. E ela poderia se importar, mas ela não se importou. Ela só pensou numa coisa, eu encontrei uma pessoa que está mudando a minha vida e eu quero que as outras pessoas também encontrem o que eu encontrei. Sabe quando a gente, no meu trabalho, às vezes tem dependendo da idade que a gente está, né? Dependendo da idade que a gente está, a gente é assim, quando a gente é bem novo, né? Bem novinho, a gente fala assim, olha, eu encontrei uma quadra de futebol diferente para a gente poder jogar bola, vamos jogar bola? E aí, ou então fala assim, olha, encontrei um jogo de videogame diferente, você quer jogar esse jogo? Menino pequeno. Aí ele já cresce um pouco mais, ele, olha, encontrei uma escola diferente de inglês aí, estou gostando, você também não quer estudar lá? Aí ele cresce mais um pouco, olha, eu entrei numa empresa, essa empresa é muito boa, se você quiser, manda o currículo para você lá, porque é muito bacana o lugar onde eu estou trabalhando. Aí ele já fica adulto, olha, conheci um restaurante muito bom, para poder comer, e assim, um lugar diferenciado tal, leva a tua esposa lá para você poder conhecer o restaurante, muito bom, tem espaço kids, tal, e ele, então por quê? Porque você gostou daquele lugar e você quer que as outras pessoas vá para aquele lugar também. Aí você cresce um pouco mais, você fala assim, olha, e assim vai, você vai indicando, até que você chega a uma certa idade que você fala assim, eu estou tomando um remédio aí, que esse remédio é muito bom, então toma esse remédio aí também. Então quer dizer, são fases da vida em que a gente vai fazendo as coisas e a gente quer dar essa informação para os outros para que os outros fiquem bem também, não é? E a gente pensa assim, quando tem alguma coisa que é bom para nós, a gente quer mostrar para os outros e a gente quer que os outros tenham também. Essa mulher recebeu uma coisa que ela nunca tinha recebido antes. E aí, por ela ter recebido uma coisa que ela nunca tinha recebido antes, ela não se importou com nada disso. E ela sai correndo e vai lá e anuncia para o pessoal. E aí, olha o que acontece. Verso 39 do mesmo texto. E muitos dos samaritanos, o texto é, e muitos, não foi poucos ou alguns. O texto diz muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele,
pela palavra da mulher. Então você vê, uma mulher totalmente improvável, porque ela entrou na cidade, não se importou com a sua condição, e ela leva a informação de Cristo para aquelas pessoas. O texto diz que muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher, que testificou: disse-me tudo quanto tenho feito. E indo, pois, ter com ele, indo quem? Todas essas pessoas. Essas pessoas foi lá, falou assim: então vamos lá ver quem que é esse homem aí, vamos lá ver. E aí todos eles foram. E o texto 40 diz assim: indo, pois, ter com ele, os samaritanos rogaram-lhe que ficassem com eles, e ele ficou por 2 dias. No começo do texto, diz que Jesus estava num lugar e Jesus iria para um outro lugar, e ele só ia passar por ali. Jesus não ia ficar ali. O texto diz que ele só iria passar por ali, lembra no começo? Mas aí essas pessoas dizem assim: não, Jesus, fica conosco aqui. E o texto diz que ele ficou 2 dias. Imagine o quanto que Jesus pôde falar do reino de Deus nesses 2 dias que Jesus ficou naquelas cidades. Já parou para pensar? O quanto que Jesus pôde mostrar para eles como que é o reino de Deus em 2 dias? E aí depois desses 2 dias, olha o 41, e muito mais creram nele, por causa da sua palavra. Da palavra de quem? Agora da palavra de Jesus. Então muitos creram em Jesus pela palavra da mulher, mas agora muitos outros creram, porque agora Jesus ficou 2 dias naquela cidade. E o verso 42, e diziam à mulher: já não é mais pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmo temos ouvido e sabemos que este verdadeiramente é o Cristo, o Salvador do mundo. Aí você fica pensando assim: Jesus só ia passar por ali, queridos, mas por causa de uma mulher que não era nada importante, por causa de uma mulher totalmente desprezada, totalmente ridicularizada, por causa de uma mulher totalmente improvável, essa mulher levou a mensagem da salvação para uma cidade inteira. E ela leva essa informação de Jesus para uma cidade inteira. Ela não fez o curso teológico Seminário Batista do 7º dia, 2 anos e meio. Não, ela não fez o seminário teológico. Ela não leu a Bíblia 2 ou 3 vezes. Ela não conhecia o grego, o hebraico e essas coisaradas todas para que ela pudesse levar essa informação. Ela não conhecia nada. Ela simplesmente recebeu a mensagem de Cristo, deixou aquele negócio todo, saiu correndo, foi lá e anunciou, e a cidade inteira conheceu a Cristo por causa dessa mulher. E a gente pode pensar assim: alguém dava alguma coisa para ela? Ninguém dava nada para ela. Mas isso não foi impedimento para que ela pudesse ser usada por Deus. Agora olha só, na Bíblia tem muitas outras pessoas que também foram assim. Pedro, a gente lembra de Pedro, o discípulo de Jesus. Aliás, é o discípulo que mais atuava, né? Era aquele que ele falava assim: tu és o Cristo, filho de Deus vivo. E ele falava assim: onde o Senhor estiver, eu vou estar junto. Mas ele vai lá e nega, né? Ele vai lá e corta a orelha, e aquela coisa toda. Mas assim, você vê que Pedro ele era atuante, mas ele antes era um pescador. Pescador era a profissão mais comum que tinha. Imagina quantos pescadores haviam na época de Cristo. Um monte. Então Pedro era mais um na sociedade, como todos os outros. Mas um dia Jesus chega para ele e fala assim: o que você acha de você deixar de pescar peixe e pescar homens junto comigo? E ele aceita esse convite. E por ele aceitar o convite, Pedro foi quem ele foi. Mas antes, ele era só um pescador, como qualquer um outro. Mas ele se torna o grande apóstolo Pedro. Davi, ele era um pastor de ovelhas. Aliás, ele era um pastor de poucas ovelhas, porque os irmãos dele, quando ele vai lá, lembra que Saul, tinha o Golias que estava afligindo o povo de Israel, e Davi vai lá levar comida para os irmãos dele, porque o pai dele falou. E ele chega lá e fala assim: gente, o que está acontecendo? Quem que é esse gigante aí que está falando aí com nós? Quem que é esse povo? E aí os irmãos dele falam assim: ô Davi, o que você está fazendo aqui? Vai lá voltar a cuidar das suas poucas ovelhas. Os irmãos de Davi falam isso para ele. Então o Davi ele era pastor de ovelha, mas ele era pastor de poucas ovelhas.
era uma pessoa totalmente normal, uma pessoa que ninguém dava nada para ele. Tanto é que não davam nada para ele, que quando o profeta Samuel vai lá na casa deles para poder jantar com eles, nem lembraram de Davi. Todos os irmãos de Davi estavam lá na festa, todos eles, mas Davi não estava. Para você ver como ele era um normal, ou talvez ele podia ser um desprezado pela sua própria família. A Bíblia não fala, mas nem convidaram ele para a festa, não é? Mas ele se tornou o grande rei Davi. E que até as pessoas que não conhecem o Evangelho, até as pessoas que nunca leram a Bíblia, quando fala rei Davi, essa pessoa sabe o que é. Ele fala assim, já ouvi falar desse nome aí. Pois é, totalmente improvável, mas virou o grande rei Davi. Eliseu foi o sucessor de Elias. Ele era um agricultor. Elias passa por ele assim e joga a capa. Ele fala assim, opa. E aí, então ele recebe o convite do tipo assim, você quer deixar de ser agricultor e me seguir? E ele pega na hora, ele já deixa todas as coisas, vai lá, despede do pessoal. A Bíblia fala que ele faz um churrasco ali com as coisas dele, que ele tem lá os boi e tudo. E ele pega e fala assim, bom gente, eu estou queimando todas essas coisas que eu estava trabalhando, porque agora nunca mais eu vou mexer com isso. Agora eu vou trabalhar junto com o profeta. E vocês sabem que Elias foi um profeta fantástico. E aí quando Elias está indo embora, ele fala assim, Eliseu, o que você quer? Ele falou, eu quero porção dobrada, porque se você já foi um profeta fantástico, eu quero o dobro do que você tem. Ele falou assim, difícil isso que você pediu, hein? Mas se você me ver subindo, você vai ganhar. E aí o que acontece? Ele fica junto com o profeta Elias o tempo inteiro, e aí quando ele sobe na carruagem, a Bíblia diz que ele recebe essa unção de Elias. E por curiosidade, se os irmãos olharem nos textos bíblicos, Eliseu fez o dobro de milagres que Elias fez. Mas ele era um agricultor, uma pessoa normal, que como qualquer um de nós, mas ele se tornou um grande profeta na mão do Senhor. Maria Madalena era uma mulher, essa mulher era muito desprezada pela sociedade, porque é a única mulher que está aqui, era mulher. E além dela ser mulher, ela ainda era mulher da vida. Ela ganhava dinheiro ficando com os homens da época. Então imagina só, eles falavam assim, essa pecadora, né, que faz isso e tal. Ela era desse jeito, mas um dia ela se encontrou com Cristo. E quando ela se encontrou com Cristo, Cristo mudou a vida daquela mulher. E ela passou a anunciar o Evangelho para as pessoas também, porque ela conheceu Jesus. E aí você fica pensando assim, mas essa mulher era uma mulher pecadora. Pois é. Mas mesmo ela tendo, isso foi o passado dela, mas Jesus transformou a vida daquela mulher e ela passou a ser uma mulher totalmente diferente. E até hoje todo mundo sabe quem foi Maria Madalena, mas até então era uma mulher totalmente assim, ninguém dava nada para ela. Amós foi um profeta. Amós foi um profeta que ele era boiadeiro, um agricultor normal, não tinha o estudo como Isaías, não é? Como Daniel. Às vezes a gente vê assim e fala assim, não, mas Daniel era diferenciado. Então, mas esse aqui também foi profeta. E ele também foi usado por Deus. E Deus usou Amós para abençoar o povo e profetizar sobre o povo como é que eles deveriam ser. E Amós é um livro da Bíblia. Mas ele era um agricultor, um boiadeiro comum. Ninguém dava nada para Amós. E ele se torna um profeta com um livro que nós temos na nossa Bíblia hoje. Olha só. Você acha que ele pensava que um dia ele ficaria registrado pela história toda? Mas ele se tornou. José e Maria, não o José do Egito, o José de José e Maria, um carpinteiro, uma profissão normal da época. Quantos carpinteiros tinham lá? Tudo era feito de madeira, não é? Então quantos tinham? Mas Deus escolhe eles para que eles possam ser os pais do Messias. E eles aceitam isso. E por causa disso, eles fizeram uma diferença enorme no tempo deles também. Então, olha só, pessoas simples, alguns desprezíveis, outros rejeitados, todos eram improváveis. Todas essas pessoas aqui, quando você olha para todas essas funções, mas eles todos fizeram o que fizeram. E a gente pensa hoje, e nós? Hoje, eu e você? Será que a gente pensa que nós somos os bons? Será que a gente pensa que nós somos muito instruídos?
Será que a gente pensa que nós somos de famílias influentes na sociedade, famílias influentes no país ou no mundo? Será que nós temos muitas posses, vários diplomas acadêmicos de universidades renomadas? Será que a gente tem um alto status na sociedade ou somos muito famosos? Não, nós não somos assim. E a gente pensa assim, nós achamos que nós somos pessoas simples, nós achamos que nós somos pessoas normais, nós às vezes achamos que somos pessoas invisíveis. Sabe, ninguém está me vendo. Uma vez eu e a Deise estava comendo um lanche no shopping, foi no shopping, e a gente... E aí tem aquelas pessoas que limpam as mesas, né, do shopping. Quando você acaba de comer, vem aquelas pessoas, funcionários, e limpam ali a mesa. E uma vez a Deise falou assim, bom dia, muito obrigado, né, por você fazer isso. A mulher parou e olhou para ela assim e falou assim, nossa, nunca ninguém me vê, nunca ninguém fala comigo. Eu sou uma pessoa invisível aqui. E aí você fica pensando assim, nossa, não é verdade, né? Às vezes a gente não pensa que alguém vai lá e limpa aquela mesa que a gente comeu o lanche no shopping. Então, pessoas invisíveis. Ou às vezes podemos achar que nós somos pessoas desprezadas pela sociedade. Mas não importa como estamos e não importa como somos, mas importa quando nós entendemos o que Jesus fez por nós. Importa o que nós entendemos é o que Deus é para nós hoje. E importa o que Deus espera de mim e o que Deus espera de você. Isso é o que importa. E quando nós nos colocamos à disposição de Deus com essa mentalidade, assim como Deus pegou essas pessoas totalmente improváveis e fez fazer essas pessoas quem elas se tornaram e mudaram a história daquela época que eles viveram, Deus também pode fazer com que você possa mudar a história da sua família, a história do seu trabalho, a história da sua vizinhança, a história dos seus amigos. O lugar onde Deus colocou você, Deus pode fazer com que você seja usado por Ele para que você mude a história daquelas pessoas e elas possam conhecer o reino de Deus e serem salvas por Ele como você e eu também fomos. Nós temos que nos dispor, nós temos que abrir o nosso coração, aceitarmos o desafio que Ele tem para nós. E não importa o que somos, mas importa o que Ele é em nós. E quando nós entendemos que o que importa é o que Ele é em nós, então nós agimos e nós fazemos o que Ele pediu para cada um de nós. E nós, mesmo pessoas improváveis, podemos ser grandes pessoas usadas para que o reino de Deus seja estabelecido aqui nessa terra. Amém, queridos? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque nós podemos ler a Tua palavra e ver grandes homens, grandes mulheres que transformaram, que mudaram a história de onde eles viveram, mas muitos deles eram pessoas improváveis, muitos deles eram pessoas desprezadas, invisíveis, normais nas suas sociedades, como nós também somos. Mas, Pai querido, muito obrigado, porque o Senhor é um Deus que transforma as nossas vidas. O Senhor é o Deus que tira a gente de qualquer situação e nos coloca em posições que está no Teu coração para que nós possamos influenciar e levar a mensagem do Senhor para as pessoas. Perdoa-nos, Pai, pelas vezes em que nós achamos que nós não conseguimos fazer. Perdoa-nos pelas vezes em que nós ficamos postergando em trabalhar para o Teu reino ou transferindo a responsabilidade para que outras pessoas possam fazer isso. Mas que no nome do Senhor Jesus, que a partir de hoje, que nós possamos abrir o nosso coração, entender quem o Senhor é para nós e o que o Senhor espera de nós, para que nós possamos trabalhar para que o Teu reino seja estabelecido aqui nessa terra. Não importa o que nós somos ou de onde viemos, mas importa o que o Senhor tem feito na nossa vida. Que assim seja, Pai, na vida de todos nós, de hoje em diante, no nome do Senhor Jesus. Amém.